pessoal, aqui é a Vanessa do Calcularte. Hoje eu vou te ensinar passo a passo como calcular o preço de venda de um ovo de Páscoa, mais especificamente um ovo de colher. Você sabe que para calcular aqui no Calcularte você vai usar o Plano Empreendedor, que é a nossa versão completa, onde você tem esse módulo de receita. Aí a partir do cadastramento da sua receita fica muito mais fácil você chegar no preço final do seu produto unitário, que vai ser o ovo de Páscoa. Bom, antes de mais nada, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E ao final do vídeo, se você gostar desse tutorial, aproveita, deixa um like e compartilha com as outras amigas confeiteiras. Isso ajuda a gente e ajuda vocês também. Bom, então sem mais delongas, vamos começar a precificação. O primeiro passo é você saber a tua receita, exatamente os ingredientes que você vai usar, as quantidades, o tempo de preparo e o rendimento. Tendo essa receita em mãos, você vai vir para o Calcularte e vai começar o cadastramento. Você vai começar aqui pelo estoque para cadastrar os materiais que você vai usar. Aqui eu já tenho os materiais que eu vou usar cadastrados, porém eu deixei um deles para cadastrar junto com vocês para mostrar como que vai ser. Lembrando que aqui é só o cadastramento do material para que o sistema saiba quanto ele custa, qual a unidade de medida que você vai usar para poder fazer os cálculos, precificar o seu produto. Aqui você ainda não precisa ter esse material no seu estoque, isso é uma outra etapa. Nós vamos precificar um ovo de colher de leite ninho. Então, um dos materiais que eu vou usar é o próprio leite ninho, que eu ainda não tenho no meu cadastro. Bom, então eu vou cadastrar um novo material aqui. Clico em novo material. Aqui eu vou digitar leite ninho tradicional. Você pode colocar o que você quiser na descrição. Aqui você precisa deixar habilitado usado em receitas? Sim, por quê? Isso vai permitir que esse material apareça lá na seção receitas para que ele seja incluído na sua receita, tá? Quando você marca assim, ele vai abrir essa janela lateral com a tabela de conversão das medidas de receita. O que é isso? Você vai usar essa tabela para conversão de medidas de receita que são colher, xícara, copo, para peso e volume. Então, por exemplo, o leite ninho, ele é vendido em gramas, então é um peso. E aí pode ser que você tenha uma receita que você vai usar em colher, uma colher de sopa, por exemplo. Então, você fazendo dando essa referência para ele nessa tabela de conversão, ele vai conseguir fazer os cálculos corretamente. Então, aqui, ó, você vai selecionar o ingrediente e modelo de conversão. Já existem vários materiais pré-cadastrados. Então, você pode olhar se tem algum que serve. Caso não sirva, por exemplo, aqui eu não tenho nenhum leite em pó cadastrado. Eu tenho, cadê? Ó, leite condensado. Se não tiver cadastrado, você tiver que cadastrar e você não souber, você tem duas opções. A primeira é pesquisar na internet qual a correspondência, quanto pesa uma colher de leite ninho, por exemplo, né? De leite em pó. A outra opção seria você mesma pesar na sua casa. Você pega uma medida, olha, eu vou selecionar um só para vocês verem como funciona. Aqui, ó, tem as medidas de receita. E aqui já tem o peso, a correspondência de açúcar de confeiteiro. Então, por exemplo, uma xícara de chá pesa 120 gramas e em volume seria 250 ml. Você não vai precisar preencher todos os campos, tá vendo esse baldinho? Quando você preenche um deles, você pode pedir para ele já calcular para todos. O baldinho vai preencher automaticamente. Então tá, vamos lá. Então eu vou fazer uma busca na internet mesmo, para ver se eu consigo achar. Então, você coloca assim, quanto pesa já tem até aqui, uma colher de sopa de leite em pó. Esse site aqui é bem bacana, conversordemedidas.com. Ele tem várias coisas cadastradas que vão te ajudar. Então, ele já te fala, ó, uma colher de sopa de leite em pó em gramas pesa 7,92 gramas. Aqui, se você quiser, você pode escolher outras unidades de medida também, pode colocar outro material, outro ingrediente. Então, é isso que você vai colocar aqui no Calcularte. Ó, aqui ele informa, selecione o material já existente ou digite para criar um novo. Então, eu vou colocar leite em pó, que é um novo, pressione Enter. Pressionei, aí ele já me fala que ele incluiu.
Tá vendo que tudo zerado? Então, eu que vou informar. Então, eu venho aqui em colher de sopa, coloco essa informação, dou um Enter, ele vai gravar. E aí, ó, o baldinho, preencher os demais valores de peso proporcionalmente a este valor. Você clica e tcham, ele preenche tudo. Se você quiser editar, colocar manualmente, você também pode. Mas aqui ele já faz esse cálculo de forma automática para você. Bom, feito isso, você já tem essa tabela de conversão preenchida do seu material, que você vai fazer só uma vez. Já informou que ele é usado em receita. E aí, você vai adicionar o seu fornecedor com o preço que você paga. Então, vou pegar um dos fornecedores que eu já tenho aqui cadastrados. Eu sei que uma lata de leite em pó, leite ninho, vem 380 gramas e custa R$16, tá? Eu pesquisei esse preço e aí eu salvo. Nesse campo valor de repasse ao cliente, você vai selecionar se você quer adotar o menor preço, o maior ou o preço médio. Isso vai ser útil quando você tiver vários fornecedores cadastrados. Como aqui eu só tenho um, eu posso selecionar qualquer uma das opções. Então, eu cliquei em adotar maior preço, ele já vai preencher aqui para mim. É desse campo que ele vai usar o preço para calcular o preço de venda da sua peça, tá bom? Então, é muito importante você ficar de olho aqui nesse campo sempre que você for editar um preço, incluir um novo fornecedor, aí você sempre vem aqui e seleciona a opção que você quer para ele atualizar, tá bom? Esse campo não é atualizado automaticamente, porque ele é uma decisão estratégica de cada um, qual o preço que quer utilizar. Então vamos lá, eu salvei esse material, então ele já tá aqui, ó, leite ninho, custa 4 centavos por grama, e assim você vai fazer para todos os materiais que você vai usar. Aqui você já pode cadastrar nos seus materiais os itens que você vai usar na embalagem individual do seu produto. Então tá vendo que aqui eu já coloquei, ó, uma colher para ovo de colher, caixa de ovo de colher. Por que que isso daqui não tá nessa aba embalagens? Porque aqui nessa aba embalagens você só vai cadastrar as embalagens que são usadas para o transporte, então caixa de papelão, sacola, envelope, esse tipo de coisa. As embalagens que são da peça, isso compõe o seu produto, então você vai cadastrar como material mesmo, e depois, quando a gente for cadastrar a peça, isso vai entrar nos materiais da peça. Deu para entender a diferença? Eu vou deixar até um link onde a gente explica bonitinho a diferença desses tipos de embalagem individual e embalagem de transporte, tá? Materiais cadastrados, vamos para nossa receita. Eu vou cadastrar aqui junto com vocês a minha receita. Então, eu venho aqui, índice de receitas, eu vou deixar outra fonte aqui, vou selecionar aqui o mais para colocar uma nova receita e eu vou cadastrar a casca do ovo de colher, tá? Eu vou fazer duas receitas separadas, uma para a casca do ovo e uma para o recheio de leite ninho. Por quê? Porque quando eu for cadastrar a minha peça, eu provavelmente vou ter mais combinações. Eu vou vender o ovo de colher, de ninho, de brigadeiro, de Nutella. Então, eu vou ter várias combinações. Então, mas a casca vai ser sempre a mesma. Então, eu vou ter essa receita de base avulsa ali e depois eu consigo colocar a receita do recheio também na minha peça. Mas vamos por partes, você já vai entender tudo. Então aqui, receita da casca do ovo de colher. Aqui no tempo de preparo, você vai colocar somente o tempo que você fica mesmo com a mão na massa, tá? Então, o tempo de secagem, que vai ficar na geladeira, esse tipo de coisa, você não precisa incluir aqui. Porque esse tempo é o tempo que você, de fato, vai estar com a mão na massa e que vai ser contabilizado para a sua mão de obra. Eu coloquei que eu vou levar 15 minutos para fazer e que ela vai render 380 gramas. Isso aqui são as informações que você já vai ter da sua receita. Eu vou utilizar o chocolate, que eu já tenho cadastrado lá, por isso ele já vai aparecer aqui. É só passar o mouse em cima que os campos já vão aparecer para você digitar. Eu vou usar 380 gramas.
dou um Enter, ele já salva. Eu sei que eu vou colocar aqui nas observações a informação que eu tenho, para depois ficar fácil, ó, de consultar. Eu sei que dá para fazer 3 cascas na forma de 250 gramas, tá? Que vai em torno de 125 gramas em cada forma. No modo de preparo, você pode colocar lá, que eu já deixei uma colinha, né? Você pode colocar outras informações que você quiser também, mas o essencial é o tempo de preparo, o rendimento e os ingredientes que você vai usar. Então, agora eu venho aqui no mais de novo e cadastro uma nova receita, que vai ser o recheio de ninho para o ovo. Aí, novamente, o meu tempo de preparo, 20 minutos, e que tem um rendimento de 750 gramas. Isso aqui, quando você estiver fazendo a sua receita, você pode pesar, ou se você for fazer uma outra receita, que o rendimento seja em unidades, você também pode colocar. E aí eu vou começar a colocar os ingredientes. Então, vai ser o leite condensado, 350 gramas. Dou mais aqui para colocar mais um. Creme de leite. Tudo isso foi previamente cadastrado lá pelo estoque, como a gente fez com o leite ninho. Aí aqui eu vou selecionar o leite ninho. Deixa eu voltar aqui a fonte, que eu mudei sem querer. 100 gramas. E a manteiga, 25 gramas. Eu sei que esse recheio também dá para fazer 3 ovos da forma de 250 gramas. E agora o próximo passo é cadastrar minha peça, que é o ovo. Então, como vocês viram até aqui, primeiro a gente cadastrou os materiais que a gente usa na receita e o preço e a quantidade que vem na embalagem que a gente compra. Depois a gente cadastra a receita em si. Essa receita vai gerar 3 ovos, então eu preciso saber qual o preço final para um ovo de Páscoa. Agora sim, a gente vem em peças e a gente vai cadastrar o nosso ovo. Então, eu vou colocar ovo de colher, sabor ninho, por exemplo. O peso final dele, eu sei que vai ser 350 gramas. E aí, como ele vem de receita, você vai marcar sim. Aí, aqui ele vai abrir essa janela para você selecionar as receitas que vão ser usadas para essa peça. Casca de ovo. Eu sei que vai 125 gramas de chocolate em cada uma. Eu posso preencher. Agora eu vou mostrar a outra opção. Aqui eu vou no mais de novo para colocar o recheio. A outra opção seria você clicar nesse ícone aqui do garfo e faca para dividir a porção. A receita rende 750 gramas. E eu sei que dá para dividir em 3 ovos desse tamanho que eu tô fazendo, tá? Então, eu simplesmente digito aqui, ó, você vai dividir esse rendimento em quantas porções? Em 3, porque são 3 ovos. Então, eu coloco e ele já calcula para mim, ó. Sendo assim, nessa peça, você utilizará 250 gramas desse rendimento. Clico em aceitar, tá vendo? Ele já preenche automaticamente para mim. Depois que eu selecionei as minhas receitas, eu vou vir aqui nesse reloginho, que ele vai calcular o tempo de produção da sua peça baseada nas receitas. Então, aqui nesse campo hora de produção que eu deixei em branco, ao clicar no reloginho, ele já viu quanto tempo eu vou levar para fazer uma casca de ovo e uma porção de recheio. Então, ele calculou aqui que são 12 minutos. Nesse caso, é o tempo só que a gente colocou lá na receita, de preparo da casca e do recheio. Mas aí você vai ter o tempo de colocar o recheio na casca, de colocar a decoração, a embalagem. Então, aqui, manualmente, você pode adicionar um tempo extra para essa finalização individual da sua peça, tá? Vamos supor que seja 8 minutos, a gente arredonda aqui para 20 minutos. E aqui você vai colocar o lucro, que é o que fica para reinvestir na sua empresa. Eu vou colocar 25%, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Aí aqui você pode selecionar a foto do seu produto e salvo. Aí aqui eu já tenho o meu produto cadastrado.
Se você clicar nessa setinha, ele vai te mostrar as receitas de origem, o tempo das receitas, o rendimento total e quanto da receita que você está usando nessa peça. É muito bacana, né, gente? Aqui nos materiais é a parte mais legal que tem, porque ele vai pegar já fracionado os materiais, ele vai pegar os materiais que você usou na receita, ó, o chocolate da casca, o leite ninho, o creme de leite, a manteiga, leite condensado do recheio, e já calculou proporcionalmente a quantidade para um ovo de Páscoa e quanto custa esse material para um ovo. Viu só? É muito fácil, porque se você fosse fazer isso aqui na mão, ia dar um trabalhão. Agora a gente está falando só do material por enquanto. Veja aqui que deu R$ 6,42 o custo desse material. Falando ainda em materiais, vai vir aquela parte da finalização que a gente estava falando, da embalagem individual. Vamos supor que esse ovo vá uma decoração simples, a gente só vai polvilhar o leite ninho. Aqui você pode adicionar as coisas que você vai usar além da receita que ele já calculou. Então, além do leite ninho, ó, que já tá aqui na receita, eu vou colocar que eu vou usar mais 30 gramas do leite ninho, que é para polvilhar por cima. Aí já vai adicionar R$ 1,26. E agora eu vou colocar a embalagem. Então, eu vou usar, você pode ir digitando aqui que ele vai achando, ó. Digitei caixa, ele já puxou aqui, ó. Então, eu vou usar uma caixa, uma colher, vou colocar um fiozinho daquele para prender a colherinha na embalagem, a fita de cetim de Páscoa, vamos supor que eu use 60 centímetros para dar a volta na caixa. Isso você pode medir também. Então, aqui, ó, centímetros. E vou colocar uma tag. Então, aqui eu já tenho tudo que eu usei para embalar. E aí, você vai ver que aqui o custo do material já sobe para R$ 13,79. Aqui no Calculate, ele já vai calcular tudo que você precisa. Todos os seus custos vão estar considerados no seu preço. Então, aqui você vai ver, ó, o custo do material, custo da mão de obra, R$ 7,66. Por que esse valor? Porque ele vai se basear no tempo de produção aqui da sua peça, que foi 20 minutos, e nas suas configurações. Então, aqui ele sabe, ó, quanto custa a sua hora. Com base nisso, ele vai poder calcular a mão de obra nessa peça. E é esse valor, R$ 7,66, que vai compor o seu salário no final do mês. As despesas fixas rateadas, ele vai fazer também uma diluição de todas as suas despesas. Também aqui nas configurações, você pode ver, ó, neste caso, a média mensal de despesa é R$ 396,24. Essas despesas são lançadas diretamente lá na parte do fluxo de caixa no financeiro. Então, aqui vai entrar gás, água, o material de limpeza, detergente, papel alumínio, papel manteiga, tudo que você for comprando desses utensílios, desses outros suprimentos, você vai sempre lançar no seu financeiro quando você fizer a compra. E aí, ele vai calcular a média das suas despesas e vai fazer um rateio para as suas peças. Então, cada peça já vai considerar um pedaço dessas despesas. Nesse caso, ficou R$ 1,21. Além disso, lembra que a gente informou aqui 25% de lucro? Muita gente deve ter ficado com o cabelo em pé quando eu coloquei 25, pensando que é muito pouco. Pensando, você tem que colocar 100, 150, 200. Não. Por quê? Porque o lucro é o que fica somente para reinvestir na sua empresa. Então, você não precisa colocar um valor super alto se você é uma empresa pequena. Nesse produto, por exemplo, vamos supor que você faça uma venda direta em dinheiro, né, que não vai ter nenhuma taxa extra de maquininha, nada. Então, aqui no seu lucro, ele vai ser de R$ 7,56. Agora, pensa comigo, se você colocasse um lucro, vamos supor, de 60% aqui, o lucro ia ser de R$ 34.
Isso aqui é o que fica só para reinvestir na sua empresa, que é uma empresa pequena. Multiplica aí por quantos ovos você vai vender. Será que você precisa de todo esse valor que vai super onerar o preço final da venda, sendo que todos os seus custos vão estar cobertos, suas despesas, a sua mão de obra, os materiais? Não faz sentido. Então, a gente coloca um lucro mais razoável. Há uma recomendação que uma pequena empresa, em torno de 15%, já é suficiente para manter. Os custos do meio de venda é o que eu estava comentando. É quando você tem uma taxa de uma plataforma, da maquininha. Então, por exemplo, aqui a gente tem cadastrado o iFood, o Elo7, todos cartão de crédito, que é o meio de pagamento. Então, aqui descendo, na minha peça já está pré-cadastrado, tá? Então, ele já traz essas informações. Por exemplo, se eu for vender pelo Elo7, eles cobram 12% de comissão. Esses 12%, ele já vai considerar aqui na sua peça. Nesse caso, seria R$ 4,32. Então, tudo isso daqui você precisa considerar no seu preço, senão olha quanto que vai sair do seu bolso. Aqui, despesas variáveis, tá tudo zerado porque eu não tenho nada cadastrado. Essas despesas variáveis aqui no Calcularte são sempre despesas expressas em percentual que vão ser aplicados em cima do seu faturamento. Por exemplo, se a minha empresa fosse acima de MEI e tivesse um imposto, que é o simples, que é um percentual que vai ser aplicado em cima do meu faturamento, aí eu cadastraria e ele já ia considerar aqui. Para o meu ovo, eu tenho aqui o valor do material, da mão de obra, as despesas, o lucro, os custos do meio de venda, e aí eu tenho aqui o preço final, que está variando entre 30 e 23, caso eu venda direto, em dinheiro, né, que não vou ter nenhuma taxa, ou até aqui o preço mais alto que ele calculou, que seria no Elo7 Plus parcelado, que aí tem mais taxas, ficaria 44 e 45. E aí ele vai sugerir que o seu preço de venda seja do canal mais alto. Se você clicar nessa setinha aqui embaixo, ele vai te mostrar a composição do preço. E aí você vai poder analisar o que está pesando mais. Aqui na pesquisa de preços, ele automaticamente vai trazer para você as informações que ele encontrar de produtos similares aos seus, tá? Isso vai te ajudar a fazer a análise do seu preço junto à concorrência, de uma maneira mais ágil. Outra coisa que vai te ajudar também é se você tem lá a sua receita, né? 380 gramas de chocolate para fazer uma casca de ovo. Se você for fazer uma casca de outro tamanho, você também consegue adicionar aqui a peça e informar que você vai usar uma quantidade diferente. Ele vai fazer o cálculo da mesma forma para você. Se você selecionar aqui a receita da casca e você informar que você vai usar 500 gramas, que é mais do que na receita. A receita original era de 380 gramas. Vou colocar aqui o reloginho. Ele já vai calcular. Ele já vai calcular para você aqui, ó, 500 gramas de chocolate, quanto que daria. Bom, eu espero ter te ajudado e aproveita para deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos para fazer essa informação circular e assim cada vez mais pessoas cobrarem o preço correto pelos seus produtos e a concorrência ser mais justa para todo mundo. Até a próxima, um abraço!